Capítulo 14. Os dias seguintes foram uma confusão de reuniões e atividades promocionais, enquanto as noites eram uma agitação deslumbrante de atos de amor doces e pecaminosos. De alguma forma, Jack conseguiu manter a promessa a Mary, não apenas sobre manter o relacionamento em segredo, mas também por não dizer uma palavra pequena e significativa que ardia dentro dele. Amor. Sua mãe lhe disse uma vez: pode não ser fácil, mas qualquer dor ou dificuldade que vierem com ele valerá a pena se o amor for verdadeiro. Jack viu essa verdade no casamento de seus pais. Agora ele entendia que durante todos esses anos estivera esperando por Mary. Ela era seu destino. E, quer ela estivesse ou não pronta para aceitar isso, ele já era dela. Mas não é só porque estavam destinados um ao outro que ele devia simplesmente ficar parado, esperando o curso natural das coisas. Ele queria dar tudo a ela, não só prazer, mas romance também. Com exceção da primeira noite na lanchonete, eles nunca saíram para namorar. E embora estivessem extremamente ocupados com a campanha, isso era uma péssima desculpa. À noite, acontece o que acontece, ele daria a ela não apenas flores, mas lembranças que extrapolariam paixão e calor também. Quando Mary abriu a porta para ele naquela noite, estava tão linda e tinha um gosto tão bom que ele quase se esqueceu de seus planos. Os olhos dela se arregalaram diante das flores do Natal, vermelhas no vaso verde que ele segurava. Você me comprou flores? Ela disse, levemente surpresa. Eles dividiram momentos de máxima intimidade. Mesmo assim, ele estava nervoso com as flores nas mãos. Eu ia trazer rosas, mas, quando vi isto aqui, pensei em você. Ela pegou o vaso das mãos dele e admirou as flores enormes. Quando eu era garotinha, havia centenas de plantas como esta por toda a cidade na época do Natal. Ela ergueu os olhos para ele novamente. Havia surpresa neles. Como você me conhece tão bem? Ele rezou para que ela já soubesse a resposta, mesmo tendo prometido não falar de amor em voz alta até que ela estivesse pronta para ouvir. Vou encontrar um ótimo lugar para este vaso, ela disse. Mas em vez de mover-se pela sala, ela simplesmente colocou o vaso no chão, depois trouxe Jack para perto dela e fechou a porta. Seus lábios encontraram-se com os dele, e então ela lhe deu centenas de beijos na boca e no rosto, antes de mordiscar sedutoramente a orelha dele. Senti sua falta hoje, Mary disse entre os beijos. Muito. Ele havia feito planos para uma noite romântica, e Jack Sullivan sempre seguia seus planos. Como ele podia impedir que suas mãos deslizassem pelas curvas dela? Não quero você apenas pelo seu corpo, ele disse a ela, enquanto tentava manter o controle por tempo suficiente para poder levá-la para passear, como devia ter feito há muito tempo. Quero dar a você uma noite romântica hoje. Os olhos dela brilharam de surpresa e de óbvio prazer pelas intenções dele, mas, quando ela ergueu uma das pernas e a envolveu ao redor das coxas dele, beijando-o novamente, Jack percebeu que nos próximos minutos não teria outra coisa a fazer a não ser abandonar o tênue controle que tentava manter. Suas mãos afundaram nos cabelos dela quando ele tocou a boca de Mary sobre a sua. Juntos, eles se moveram o suficiente para aninhar-se no tapete macio em frente à árvore de Natal. Ela tirou o suéter dele e ele soltou a faixa ao redor da cintura dela. A fivela do cinto se abriu ao mesmo tempo em que a seda deslizou pelos seus ombros. Ele soltou o fecho do sutiã quando ela terminou de desabotoar a camisa dele, abrindo-a totalmente.
Eles rolaram juntos no tapete, com Mary por cima, com as pernas abertas, espalhando beijos quentes por todo o peito dele. Momentos depois, era ele quem se movia sobre ela, passando as mãos pelo corpo da amada, fazendo-a gritar de prazer. Não havia ritmo para o amor naquela noite, não havia planos, não havia objetos, pois os dois seguiam seus instintos selvagens e apaixonados. Eles estavam deitados lado a lado no tapete, a mão dela sobre a dele, quando ele disse novamente: "Eu tinha planos para nós hoje." Ele ainda estava tentando recuperar o fôlego que ela havia roubado. Os olhos dela ainda estavam nebulosos pelo pós-clímax, mas ela lhe lançou um olhar safado ao informá-lo. "Eu também." Ele sorriu para ela. Obviamente. Mas quando ela o ajudou a se levantar, suas sobrancelhas se arquearam pelo choque. "Estragar seu vestido não estava nos meus planos. Você me perdoa?" Ela ficou surpresa ao olhar para sua roupa. O corpete do elegante vestido de seda estava na cintura e o tecido delicado estava todo enrugado no local em que ele o agarrou com o punho para levantá-lo pela barra ao mover-se por entre as pernas dela para penetrá-la. Uma das meias ainda estava no lugar em sua coxa, mas a outra foi jogada em um canto do tapete durante o momento de paixão. Mary parecia ainda mais chocada pelo que havia feito com a camisa dele. Uma das mangas havia sido rasgada e metade dos botões estava espalhada pelo tapete. "Eu fiz isso?" Junto com a surpresa no rosto estava uma pontada de orgulho sensual que o deixou todo aquecido novamente. "Aposto que é assim que você abre os presentes de Natal, não é?" Ele provocou. "Eu abriria se ganhasse um presente tão bom quanto você." Ela devolveu a provocação. Eles já estavam atrasados, mas se ele não podia dizer-lhe que a amava, precisava dizer isso com um beijo. Os lábios dela ainda estavam quentes pelos beijos anteriores e sensíveis, agora por causa do sexo selvagem. Rapidamente o beijo começou a se transformar em algo mais. Mas Jack cuidadosamente se afastou dela. A voz estava rouca de emoção e do desejo que crescia a cada momento quando ele disse: "Vá trocar de roupa para que eu possa levá-la a um passeio especial." "Jack, é muito doce que você queira fazer algo romântico comigo hoje, mas você não sabe que tem feito isso desde o primeiro segundo em que conheci?" "Torta com sorvete não é romântico? Muito menos jantar com a minha família. Romântico é quando eu estou com você." Os olhos azuis dela estavam cheios de emoção ao dizer isso a ele. Ele a amava. Amava tanto que a palavra estava bem ali na ponta da língua. "Apresse-se ou vamos nos atrasar." Ele pensou ter visto decepção nos olhos dela antes de ela se virar e ir até o quarto para trocar de roupa. Era quase como se ela secretamente quisesse que ele tivesse quebrado sua promessa e confessado seu amor por ela. Mary não reconheceu o endereço que Jack deu ao motorista do táxi, mas ela sabia que a surpresa romântica seria impressionante. Como havia dito a ele antes, ele realmente a conhecia. Mesmo assim, em vez de conseguir aproveitar completamente, ela sentiu o estômago revirar por dentro. Ela nunca teve um relacionamento secreto antes. Sempre foi boazinha quando era adolescente, focada demais em seus sonhos para perder tempo com os garotos da cidade. Ela sabia que as pessoas achavam excitante ter um relacionamento secreto, mas Mary odiava não poder pegar na mão de Jack no táxi sem se preocupar se o motorista os veria e reconheceria e acabaria contando para alguém. Por quê? Ela se perguntou pela milésima vez. Ela ainda estava agindo de forma tão cuidadosa, tão cautelosa. Qual o problema de as pessoas saberem que ela e Jack estavam se apaixonando? Maldição.
Se ser cuidadosa fosse seu objetivo principal na vida, ela ainda estaria em sua cidade de infância, com bebês e crianças brincando aos seus pés enquanto ajudava a mãe a fazer vestidos para outras mulheres. Porém, Mary sabia que se preocupar com a reação dos outros não era a razão principal pela qual ela não estava pronta para desistir do segredo. O verdadeiro motivo era bem mais complicado. Jack era maravilhoso, tão maravilhoso que uma parte dela estava absolutamente aterrorizada. E se ele logo percebesse que já tinha o que queria dela e decidisse virar a página? E se o lançamento do produto não desse certo e ele não conseguisse separar o trabalho da participação dela? Ou se ela o decepcionasse, tomando uma decisão da qual ele não conseguisse perdoá-la, exatamente como havia acontecido com sua mãe? Quanto mais feliz Mary se sentia a cada momento em que estavam juntos, mais preocupada ficava com a ideia de uma separação, simplesmente porque Jack era importante para ela, mais do que qualquer outro homem. Conforme o segredo continuava a consumi-la, ela tinha de se perguntar se o fato de jamais admitir publicamente o relacionamento com ele a faria perder ainda mais rapidamente. O táxi parou, e quando ela olhou pela janela, percebeu que estavam em frente a um belo cinema. As palavras indicando a exibição fizeram o coração dela saltar no peito. Está passando cantando na chuva? Ela se virou, surpresa. Como você encontrou isso? Algumas coisas, ele disse suavemente, são predestinadas. Ele estendeu a mão para ajudá-la a sair do táxi, segurando-a um pouco mais do que um amigo teria segurado, mas não por tempo suficiente, a ponto de permitir que os estranhos começassem a pensar coisas, a menos que eles notassem a forma como os dois olhavam um para o outro juntamente com o rubor que se espalhava pelo rosto de Mary. A névoa na baía estava espessa e ela fechou mais o casaco ao olhar para a longa fila de casais esperando pelos ingressos. Mas, na mesma hora em que as pessoas começaram a olhar com mais atenção para ver se ela era quem pensava que fosse, Jack delicadamente a colocou na direção da entrada e entregou os ingressos ao jovem na porta. Siga as escadas à esquerda até o final e lá estarão as suas poltronas. Em vez de ir diretamente para as escadas, Jack a levou até o balcão da lanchonete. Espero que você goste de pipoca cheia de manteiga. Só se estiver cheia de sal também, ela disse, com um sorriso que não conseguia conter. Mary não teve muitos encontros de cinema e pipoca nos últimos 13 anos. Ela se sentiu, por um momento, como qualquer garota em um encontro há muito esperado com o garoto, com quem não conseguia parar de sonhar. Um pouco depois, quando estavam cheios de doces e refrigerante com um balde enorme de pipoca, eles subiram a escada estreita para o mezanino. Mary parou no alto, surpresa. Há apenas 2 assentos aqui. Jack parecia incrivelmente satisfeito consigo mesmo. Eu sei. Ela não precisava de romance ou paquera para se apaixonar por Jack Sullivan. Mas, agora que ele dava isso a ela em uma bandeja de prata cheia de pipoca e bolinhas de chocolate com Coca-Cola gelada, Mary não tinha certeza de como ela, algum dia, pensou que conseguiria resistir a ele. Em suas poltronas exclusivas, particulares, bem acima do restante do cinema, quando as luzes se apagaram e seu filme antigo predileto começou a passar, Mary não apenas parou de se preocupar com o segredo, como percebeu que podia parar de se preocupar totalmente por 2 horas. Aninhada em Jack, amando ter o braço dele sobre seu ombro, ela enfiou a mão no balde de pipoca e soube que era a garota mais sortuda do mundo. Pouco mais de 2 horas depois, Mary ficou surpresa quando as luzes se acenderam. Ela havia se entregado completamente à fantasia de ser a garota de Jack e a incrível sensualidade dos dedos dele acariciando seu ombro, sua coxa pressionada contra a dele, seu hálito quente sussurrando em seu ouvido durante as partes favoritas do filme.
Ela não namorou muito quando era adolescente e já adulta, os homens que a convidavam para sair jamais sonharam em levá-la para ver um filme antigo com pipoca e bala. Assim como nenhum deles comprou torta e sorvete para ela em uma lanchonete. Jack foi cuidadoso a ponto de comprar os ingressos com antecedência para que pudessem entrar no cinema rapidamente e também pensou em reservar o mezanino particular para ter certeza de que o relacionamento deles continuaria de acordo com as regras dela. O que também significava que eles teriam de esperar até que o cinema ficasse vazio lá embaixo para que pudessem sair sem ser notados. Mary pensou no final de Cantando na Chuva, quando a personagem de Debbie Reynolds, Kate, ficou escondida atrás da cortina enquanto cantava e que foi errado ela ter se escondido daquela forma. Não era exatamente isso que Mary estava fazendo com eles ao forçá-los a manter seus verdadeiros sentimentos escondidos. Não só dos estranhos no cinema, como também das pessoas com quem estavam trabalhando? O estômago dela revirou quando ela se esforçou a encarar a verdade. Não, ela não queria soltar da mão de Jack quando chegassem lá embaixo, e ela definitivamente não queria fingir que ele não significava tudo para ela. Era a hora de deixar tudo às claras, não só com o resto do mundo, mas com Jack e com ela mesma também. Dane-se a precaução. Mary queria que todo mundo soubesse que ela era dele. Eu estava errada, Jack. Ela sentiu o calor do olhar dele assim que as luzes se acenderam, e agora ele pegava nas mãos dela e gentilmente perguntava: Cantando na Chuva não é um dos seus filmes favoritos, no fim das contas? Ela estava focada em sua culpa e tentando ser corajosa, só mesmo Jack para fazê-la sorrir em um momento como aquele. Não estou falando do filme, eu ainda o amo e vê-lo com você o tornou ainda mais especial. O que eu quis dizer é que eu estava errada sobre nosso relacionamento. Mesmo sabendo que ele não queria que os dois mantivessem o relacionamento em segredo, ele disse: Eu não trouxe você aqui hoje para tentar fazê-la mudar de ideia, nem para fazer suas razões valerem menos. Você jamais faria isso, Jack. Era por isso que ela tinha passado a se importar tanto com ele e tão rapidamente. Esforçar-se para ignorar o frio na barriga só provou que ela não era nem um pouco corajosa como tentava aparecer. Então ela declarou: Estou cansada de deixar o passado mandar no meu presente e no meu futuro. O modo como ele olhava para ela fez Mary jurar que dava para ver exatamente através da sua alma. Vou esperar o tempo que você precisar, ele disse, em voz baixa. Será que alguém alguma vez se importou tanto assim com ela? Chega de esperar. E então ela pressionou os lábios nos dele, em um beijo suave, muito parecido com aquele primeiro beijo sobre o visco.